Ariano Suassuna costumava dizer que para ele a arte é missão, vocação e festa. E o nosso convidado de hoje encarna perfeitamente as palavras de Suassuna. É um artista que conduz sua carreira com talento, seriedade e alegria. Carreira essa que já não se limita apenas ao nosso país, está ganhando o mundo. Seja bem-vindo ao Persona, Daniel Boaventura. Daniel, uma honra te receber aqui no Persona. Seja muito bem-vindo, Daniel. A honra é minha, obrigado pelo convite, Adílio e Cris. É um prazer para mim poder estar aqui no Persona. A honra é minha. Daniel, você nasceu em Salvador, na Bahia. Ainda criança você se mudou para os Estados Unidos, acompanhando seu pai, né, que estava fazendo um pós-graduação. Um doutorado. Doutorado lá nos Estados Unidos e tal. E ele era uma pessoa de múltiplas atividades, né? Para a gente começar o nosso papo, fala um pouco sobre ele. Com prazer. Sempre um prazer falar de meu pai. Meu pai chama-se Edivaldo Machado Boaventura. Uma força intelectual, um homem apaixonado pela educação. Teve a vida voltada para a educação, para a formação de indivíduos. Foi secretário de Educação e Cultura da Bahia por 2 mandatos. O primeiro foi em 71, depois na década de 80. É um homem, se você falar de Edivaldo Boaventura na Bahia, todos vão saber quem é. E apesar da sua inteligência colossal e intimidadora, um homem extremamente simples, do ponto de vista de amava o relacionamento humano, adorava estar com os outros. Era muito engraçado que a gente ia para qualquer restaurante, meu pai passava mais tempo conversando com os garçons e com os maîtres do que com a família. Eu acho até que eu herdei isso, esse lado. Ele gosta de gente, gostava de gente. Ele foi editor do jornal também lá da Bahia. Exatamente, foi editor do Jornal à Tarde, diretor do Jornal à Tarde, e amado por todos. É minha referência como homem, como de tudo, é meu pai, nesse sentido. Perfeito. E foi lá nos Estados Unidos que você ganhou seu primeiro instrumento, um trombone. Foi. Que lembranças mais marcantes você tem desses momentos e por que um trombone? Tão pequeno, né? Você era uma criança. Eu fui com 8 anos e meu pai tinha uma bolsa da CAPES, né, para fazer o doutorado dele. Então fomos a família, né? Os primeiros os apartamentos eram pequenos, então não havia espaço para piano. E nós estudávamos em escola pública nos Estados Unidos, na Pensilvânia, em State College, mas para ser mais exato. Eu me lembro que eu pedi à minha mãe: mãe, será que a gente consegue um piano alugado para estudar? Meu filho, não tem espaço, mas tem espaço para um trombone. E na escola, como matéria extracurricular, né, eu ficava também na parte de desenho, que eu gostava de desenhar, e escolhi o trombone. Então assim comecei. Agora, alguns anos depois, vocês voltam para a Bahia, você volta para Salvador, vendeu o trombone e comprou uma flauta, né? Exato. Mais simples. Essa sua inclinação para a música também vem dos seus pais? Meu pai, antes de ir para os Estados Unidos, sempre tinha em casa, na vitrola, no toca-discos, eu me lembro que tinha um disco do Martinho da Vila, que rolava. Estou falando em 77, talvez? Não sei. E ao mesmo tempo que tinha um disco do Martinho da Vila rolando, tinha também um bolero de Maurice Ravel, ou então tinha uma... e por sorte, eram as obras mais, digamos, didáticas, né? Um bolero era mais palatável, a melodia para uma criança. Ou tinha uma quinta de Beethoven, sabe? Então, por sorte. Então, aquilo ficava em casa e eu acho que ia penetrando o meu subconsciente, eu não sei. Nos Estados Unidos eu tive contato com rock pela primeira vez. Eu pude escutar, sei lá, um disco do Queen, do Game, na casa de no sótão de uns amigos meus. E talvez a influência tenha começado aí, a escutar. E
e cantar instintivamente. Instintivamente. No Brasil, eu comecei a estudar, como você mesmo disse, flauta, né, com 12 anos. E participei de coral da minha escola. Eu estudava na escola jesuíta da Bahia, o Colégio Antônio Vieira. E eu participei do coral dessa escola. Então, esses estímulos iam surgindo e eu via que não era tão ruim assim. Até que aos 14, 15 anos comecei a participar de festivais de música. E era uma maneira de ter um público de 2.000, 3.000 pessoas e poder me expressar enfrentando o nervosismo. Então, isso é uma escola, de certa forma. Sentir já esse sabor, né, do público, do palco. A minha escola, pensando agora, pela primeira vez, eu acho que eu posso falar isso, a minha escola foi uma escola em quase todos os sentidos, porque né, no Colégio Vieira eu tive a educação formal e, ao mesmo tempo, eu tive essa educação quase que prática, né, de poder cantar diante de uma plateia, fosse ela dócil ou não. Ou não. Mas aí uma das suas principais influências foi uma banda de rock, né, que inclusive faria você se interessar por um outro instrumento. A gente produziu um quadro sobre essa banda, depois você comenta, pode ser? Olha, que legal. Formada em 1977 por Mark Knopfler e seu irmão David, a banda britânica Dire Straits surgiu na contramão do punk, apostando em arranjos sofisticados, letras introspectivas e uma sonoridade limpa e elegante. Sucessos como Sultans of Swing, Romeo and Juliet e Money for Nothing revelaram ao mundo o estilo único de Knopfler, com sua notável técnica de guitarra e narrativa musical envolvente. Brothers in Arms foi o primeiro álbum totalmente digital da história e vendeu mais de 30 milhões de cópias, tornando-se um marco na transição para o formato CD. A banda encerrou suas atividades em 1995, mas seu legado permanece vivo com a formação da Dire Straits Legacy, comandada pelo italiano Marco Caviglia e composta por ex-integrantes como Alan Clarke, Phil Palmer e Mel Collins. Daniel Boaventura, nosso entrevistado de hoje, é fã declarado da banda e diz que foi ouvindo Dire Straits e o saxofone de Mel Collins que ele decidiu seguir a carreira musical. Uma influência que ecoa até hoje em sua voz, seu estilo e sua paixão pelos palcos. O que mais te impressionou foi o saxofone do Mel Collins? Não, o que me impressiona é a qualidade da pesquisa e do trabalho de vocês. Obrigado. Nossa, é emocionante ver jornalismo, ver pesquisa de comunicação desse nível. Eu agradeço muito a vocês. A gente fica feliz. Eu chegava da escola e eu ia para a sala lá de casa, botava o disco e ficava ouvindo por horas antes de estudar. Então, isso foi em 83, eu acho que eu ouvi o Alchemy do Dire Straits pela primeira vez, que foi um disco gravado ao vivo. E onde tinha o Mel Collins, né? Eu fiquei realmente impressionado com o timbre, eu ficava ouvindo. Foi a primeira vez que eu fiquei realmente impactado, e também pela letra do Mark Knopfler, né? O Mark Knopfler é um grande compositor, na minha opinião, um exímio guitarrista, né? Como tão bem mencionado aí no short que vocês fizeram. E também, porque inclusive ele estudou violão clássico, então a maneira que ele toca a guitarra é muito específica, né? É muito preciso e ao mesmo tempo com muito sentimento. É um dos meus guitarristas favoritos. Está ali entre ele, David Gilmour, Jeff Beck, enfim. Então, com certeza, ali foi onde começou a ter esse brilho, digamos assim. E eu procurei trocar a flauta pelo saxofone. Pelo saxofone, exatamente. Né?
E aí você formou umas bandas, não foi isso? Umas bandas pouco... Participei de Participou bandas das com bandas. nomes insólitos, digamos assim. Horas Vagas. Essa banda era uma banda formada também de estudantes universitários. A outra era os Intocáveis. Gente, eu tô vendo... Mas são grandes amigos, talentosos e a gente tinha acho que essa vontade de se expressar, né? Tinha outra de reggae que eu participei, chamava Canibais do Apocalipse. Esse nome é bom, hein? É ótimo, ótimo. E até que surgiu um convite para eu participar de um espetáculo. Eu nunca tinha visto um musical na vida. Até que em 91 chegou esse convite do diretor Luiz Marfus, porque ele precisava de uma banda de acompanhamento. Eu era backup vocal, saxofonista e flautista. E essa foi a primeira experiência com teatro que eu tive aos 21 anos. Posso dizer que foi a minha primeira experiência profissional efetiva. Depois vieram outros trabalhos até que surge Os Cafajestes, né, que fez um enorme sucesso. A gente tem umas palavras de alguém sobre esse trabalho. Ah, meu Deus. Quero uma mulher, saiba lavar e cozinhar, que de manhã cedo me acorde na hora de trabalhar. Só existe uma e sem ela eu não vivo em paz. Emília, 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 eu não posso mais. Falar de Daniel Boaventura, para mim, é tranquilo. Primeiro porque eu diria que a gente tem um acordo de almas em relação ao humor. A gente ri das mesmas coisas. Nossa relação sempre foi pautada no divertimento, né? No sorriso, no sarcasmo, na ironia. Daniel, eu diria que ele é um espírito inteligente. Ele é um cara que sabe, de uma forma brilhante, tirar partido de tudo, né? Um brilhantismo cênico raro, uma versatilidade impressionante. Daniel pode cantar, dançar, interpretar, tocar. Ele pode fazer o que ele quiser e sempre de uma forma muito dedicada, muito brilhante e muito apaixonada. E além de tudo, um eterno cafajeste, né? Daniel tem sempre essa fleuma do paquerador, do galã, mas podem acreditar, é farsa. Ok, Adelaide, Adelaide, deixa eu falar. Sim, pode repetir, por favor. Você estava pedindo permissão para sua mulher? Sim, ela tá ali. Mas que machão é esse? Não, veja bem, eu acho que... Gente, como é que vocês conseguiram isso? Tô assustado, com medo de vocês. Fernando Guerreiro é um grande diretor baiano. Esse sim é uma capacidade imensurável. Ele tem um poder de criatividade fora da curva. Ele conseguiu fazer coisas na década de 90 muito difíceis. Ele conseguiu sucessos comerciais com teatro. E com teatro de qualidade, de humor. O humor de Guerreiro é uma assinatura. O nonsense, a comédia nonsense, que talvez tenhamos referência como Monty Python. Com certeza, Guerreiro bebeu dessa fonte sem saber que estava bebendo, porque é uma coisa inata do Guerreiro. E uma formação muito sólida, só que essa formação não intimidava a maneira dele encarar a vida e de encarar o humor e de uma inteligência assustadoramente rápida. Então, eu aprendi muita coisa com o Guerreiro, inclusive, eu sou uma pessoa muito aérea, e Guerreiro, o ritmo que o Guerreiro imprimia no ensaio, no trabalho, você tinha que acompanhar. Então, eu cresci e aprendi muito com o Guerreiro. Foco, né? Foco, velocidade, atenção. Como os Cafajestes eram um musical que não tinha um enredo, digamos assim. Eram máximas machistas, inclusive um dos textos que inspirava a gente era o centifólio do movimento machão mineiro, MMM. Acho que a piada mais leve que tinha era: se mulher fosse bom, Deus teria uma. Essa era light. O resto era ladeira abaixo. Hoje em dia acho que a gente não poderia fazer essa peça, né? Mas eram dizeres que eram intercalados por música do cancioneiro popular brasileiro, espanhol, americano. No dia que estreamos, até o último dia que eu pude estar, foi casa lotada. Sempre. 4 anos eu fiquei com os Cafajestes. Então foi muito importante para mim essa formação, o que eu aprendi com meus colegas, velocidade cênica, improvisação. Eu não sou um bom improvisador. O pouco que eu aprendi nos Cafajestes. Isso me deu uma vantagem
quando eu vim para o mercado Rio-São Paulo. Daniel, vamos fazer um breve intervalo e no próximo bloco vamos falar sobre a sua entrada na televisão, pode ser? Com prazer, querido. Voltamos já com o Daniel Boaventura. Estamos de volta e hoje a nossa conversa é com Daniel Boaventura. Daniel, você já estava bem envolvido com a música e participando aí de alguns espetáculos teatrais quando você resolveu estudar artes cênicas na Universidade Federal da Bahia. Você chegou a participar de montagens por lá? Eu vou te falar uma coisa muito engraçada. Eu quase cheguei a estudar artes cênicas. Quase. Eu fiz uma peça que foi na Universidade Federal da Bahia, que foi Bertolt Brecht, O Casamento do Pequeno Burguês, em 1993. Foi um trabalho de 3, 4 meses de ensaio, mas que foi importante para mim, para justamente, primeiro, ter um contato com o texto clássico. No caso, Brecht sempre foram textos de críticas sociais, não é? E poder trabalhar com um elenco maior. Também sob a direção de Luiz Marfus, que havia dirigido o Cinema Cantado. Eu já tinha feito um trabalho com o Fernando Guerreiro, que foi um vaudeville, chamado Os Astrais Delírios Teatrais. E então já estava mais íntimo do teatro nesse sentido. Isso foi logo antes dos Cafajestes. Mas nos Cafajestes foi que eu me dei um ultimato. Eu estava cursando minha terceira faculdade, foi propaganda e marketing. E eu tive que decidir, olha, ou você continua aqui, ou você tranca e tenta o eixo Rio-São Paulo. Nós íamos tentar ficar em cartaz em São Paulo por 2 meses para sentir a temperatura, né? E eu tranquei. E em 94, final de 94, 95, eu vim para São Paulo pela primeira vez. E aí a coisa mudou. Então, você chegou a cursar administração de empresas, Cursei publicidade, administração de relações empresas, públicas. relações públicas, publicidade, propaganda e marketing por 3 anos. Eu tranquei faltando 1 ano para me formar. Nunca chegou a trabalhar nessa área? Não, estagiei. Estagiei 2 meses, 3 meses numa empresa, de uma agência publicitária como layoutman e arte finalista. Usava nanquim, papel vegetal, desenhava exaustivamente. Eu não era bom. Eu não tinha paciência. Não era bom não, eu era razoável. Mas eu não tinha paciência. Acabou aqui. Eu decidi. Foi bom ter feito, porque eu vi que não dava certo. Perfeito. Mais uma mensagem para você de alguém lá de Salvador. Ah, meu Deus. Olá, pessoal do programa Persona, TV Cultura, Daniel. Que prazer poder falar um pouco desse cara ultra talentoso. Eu conheci Daniel assistindo os Cafajestes aqui em Salvador, de onde eu estou falando. Assisti 2 vezes no teatro e já era impressionante o timing de humor dele e aquele vozeirão que todo mundo conhece também. Daniel, inclusive, é um desses casos raros de um ator e cantor muito bem sucedido, né? E eu assisti, fiquei encantado com ele, me influenciou muito, inclusive, também como ator. Ator tentando cantar, inclusive, né? Claro, a gente fica tentando imitar quem faz bem, o que a gente gosta. E aí depois eu fui ver ele num show aqui em Salvador, tocando sax, sempre luminoso, brilhante. Ele fez Hilda Furacão e foi um dos primeiros atores da nossa geração que fez televisão, que, claro, pra gente era motivo de orgulho, né, e de admiração. Bom, e aí passa algum tempo, tô eu trabalhando na Globo e a gente se encontra em Kubanacan, quando a gente se aproxima mais, claro, e a gente faz essa novela que dura 1 ano e 1 dia de gravação, exatamente, gente, 1 ano e 1 dia. Depois a gente se reencontra em Tapas e Beijos, e aí o que eu já sabia, o que o público baiano todo que assistia Cafajestes, Astrais, outras coisas que Daniel fez, o público brasileiro descobriu o que nós baianos já sabíamos, desse timing de humor dele, preciso. Enfim, ele é um ator e tanto, e a gente se aproximou muito, obviamente, nesse período. Foram 5 anos de Tapas e Beijos divertidíssimos. Dividimos capa de revista falando sobre a paternidade, que é outro papel que a gente desempenha com muito orgulho. Tô errado, Daniel? Um beijo grande por essa carreira linda. O beijo é pela carreira e o parabéns também é pela carreira. Beijo, pessoal. Valeu. Ô, gente, que presente vocês me deram. Me deram, ó, até a conjugação foi errada. Vladimir na realidade, ele é a referência para mim. O Vladimir, além do talento, do fantástico que ele tem,
dessa disposição para o trabalho que ele tem, além da memória assustadora, tudo. Ele é de um caráter assustador, um caráter sólido. Lembra muito meu pai, uma maneira e tranquilo. Eu sou louco, eu adoro o Vlad. O Vlad, para mim, é outra referência de profissional, de ator, de homem, de pai, de marido, amigo. Nos vemos muito pouco. Essa vida, a gente se fala de quando em vez por telefone, por WhatsApp, e é sempre um contato que me traz alento. Então, ouvir essas palavras do Vlad, para mim, Mas ele fala aí também da questão da paternidade. Vocês conversavam muito sobre esse tema, paternidade? Sim, porque quando a gente se encontrava, os nossos filhos são... No meu caso, eu vivia viajando, né? Ironicamente, quando Joana nasceu, minha primeira filha, em 2003, eu comecei a trabalhei um pouco em São Paulo, mas logo em 2005, 2006, eu já tive que voltar para o Rio, para a Globo. Foi quando eu comecei um contrato de 10 anos com a Globo. Eu vivia na Ponte Aérea. Vlad trabalhava longas horas na Rede Globo. Então, essa distância dos filhos, com certeza, preocupava tanto a mim quanto a ele, porque a gente queria ter convívio com os filhos. Então, volta e meia, trocávamos ideias e eu sempre tentava compensar essa ausência de alguma forma com minhas filhas. No pouco tempo que eu tinha com minhas filhas, eu sempre procurava otimizar o que eu podia. Porque é um trabalho pelo qual eu sou apaixonado, né? A arte cênica, o cantar. E é sedutor e perigoso, porque, e como eu sou um workaholic, assim como o Vlad também é um workaholic. Nossa, o Vladimir colava uma novela na outra. É impressionante. Um protagonista absoluto, entendeu? Também um grande talento em teatro musical. Eu via que ele regrava bem o máximo que podia a sua vida profissional com a sua vida familiar. Nesse sentido, a gente também se identificava. Muito bom. Agora, ele citou aí também a minissérie O da Furacão, né? Como é que você entrou nesse trabalho? Como é que foi essa experiência? Porque você nunca tinha feito TV. Wolf Maia foi para Salvador, em alguma viagem para Salvador. Ele acabou assistindo os Cafajestes lá e gostou do elenco. E eu acho que gostou do meu trabalho. Quando ele soube que estávamos no Rio de Janeiro, o ator queria fazer o personagem do camarada Zico, que era um professor de teoria marxista, eu acho. E não pôde fazer por algum motivo. Ele falou, tem um Daniel Boaventura, ele está aqui, ele está disponível, ele está no Rio de Janeiro. Então chama ele. E eu fui fazer, foi meu primeiro trabalho, que agradeço muito essa oportunidade que o Wolf me deu. E foi um trabalho glorioso. Conheci o Roberto Dumont, o autor de O da Furacão, uma simpatia, um grande elenco. Foi uma experiência muito bacana. Mas e chegar no estúdio, câmeras, essa coisa toda, como é que foi? Foi bom você ter perguntado isso, porque foi um pouco intimidador. Eu nunca tinha feito nada em televisão. Eu tinha gravado alguns comerciais, mas enfim, era diferente. E eu estava muito verde. Mas entra em jogo aquilo que eu te falei, do teatro, da velocidade, da adaptação que você tinha que fazer, do exercício da inteligência cênica. Só que na televisão eu tive que aprender um pouco a minimizar essas ações e essas reações da minha maneira. Eu tinha feito cursos com Walter Lima Júnior de interpretação para TV e cinema, para ajudar justamente a me adaptar a esse veículo. E eu fui também aprendendo no exercício. Eu tive esse luxo. Eu pude aprender no exercício da profissão. Sim, porque você começou a emendar algumas novelas e minisséries, foi fazendo uma série de trabalhos na televisão, na Band, na Globo, na SBT, inclusive, né? Era pau para toda a obra. O que vier é o traço. A mensagem que a gente tem agora é de uma parceira num desses trabalhos. Olá, turminha do Persona. Beijo carinhoso. Bom, Daniel Boaventura falar do Boa é super fácil para mim, até porque ele é meu primo. Nós brincamos disso porque ele também tem um sobrenome. É Daniel Dorrego Boaventura. Um querido, um talento gigantesco, plural. Nós fizemos juntos Amor e Ódio do SBT e
E esse menino trabalhava tanto que eu pedi o carro bem cedo para passar no hotel e buscá-lo, que ele fazia um musical, Vitor ou Vitória. Na noite anterior ficava exausto e gravávamos muitas horas. Mas o Boaventura sempre teve um carinho por todo mundo, equipe, técnica, elenco, todos. Cantava muito nos bastidores, como um bom baiano, tem bom humor, é piadista, é criativo. Como cantor, é incrível, fico tão feliz pela carreira internacional dele. É uma beleza poder apreciar todos os talentos de Daniel Boaventura, que também é um ótimo comediante, excelente humorista. E eu parabenizo esse taurino tão peculiar, tão maravilhoso. Nós fizemos o Grande Dia do Nelson Rodrigues, né, a produção do Márcio Macena. Fernando e eu temos muito orgulho da trajetória dele e desejamos mais e mais e mais saúde. Olha, meu primo, brilhe mesmo que tu foi feito pra brilhar. Um beijo. Obrigada, Xararau. Namastê. Bonitinha. Nossa, que bacana isso, gente. Foi no SBT, fizemos uma novela Amor e Ódio. Foi a Suzy. E a Suzy é uma sensação de família mesmo, né? Apesar dos nossos regos não serem da mesma família. Muito bom. Meu rego é por parte da família da minha mãe, com muito orgulho, muita honra. Enfim, mas a gente se amava de primo, era isso. A SBT foi um período muito bacana, assim. Isso foi em 2000, eu acho. E a Suzy era de uma verve, de uma força, e isso também é um pouco da minha característica. Eu posso até não ter talento, mas força eu tenho que ter, e disposição. A Suzy era assim também, eu gostava disso nela. Em português bem chulo, não tinha frescura. A gente gostava de trabalhar, gostava de fincar os dentes nas cenas, mesmo que fosse uma novela que tivesse um tom, cores mais fortes, onde as expressões tinham que ser mais efusivas. Era um prazer fazer, era um deleite, foi um momento muito bacana. E realmente, uma época de muito trabalho, eu estava em cartaz, eu estava terminando Vitor Vitória, eu estava em cartaz com Marília Pêra, Léo Jaime e Drica Moraes, e acaba tarde, e no dia seguinte tinha que estar de pé às 6 da manhã, mas era um prazer, era um cansaço prazeroso, sabe? E ter aquele ritmo incessante para mim eu agradeço muito, foi um período de sorte. No ano 2000, você estreou em Company, o primeiro de uma série de espetáculos, grandes espetáculos musicais que você viria a fazer depois. Os musicais viraram uma febre no Brasil. Foi. E a gente fez um quadro sobre isso para depois a gente conversar. Sim, senhor. Nas últimas décadas, o teatro musical brasileiro passou por uma verdadeira revolução. Produções cada vez mais sofisticadas levaram o país a adaptar grandes clássicos da Broadway e a criar espetáculos originais que conquistaram plateias em todo o território nacional e revelaram inúmeros talentos em atuação, canto e dança. Escolas especializadas formaram uma nova geração de artistas, enquanto grandes casas de espetáculos passaram a receber superproduções, com orquestras ao vivo, efeitos especiais e temporadas estendidas. A cada ano, dezenas de produções estreiam nos palcos brasileiros, gerando milhares de empregos para artistas, técnicos e profissionais das mais diversas especializações. Dentre os nomes que se destacam nesse cenário está Daniel Boaventura, que com sua voz marcante e sua presença cênica notável, tem participado frequentemente de grandes montagens de espetáculos musicais para encantamento das nossas plateias. Chega em mais que roubou meu coração e me propôs esta união. Que legal. São muitos espetáculos, né, que você participa, e são espetáculos grandiosos que exigem muito, né, dos atores. Você tem, assim, uma rotina especial? Como é que você cuida da voz? Como é que é esse teu cuidado? O antes, o depois, o durante? Tem alguns macetes, mas acho que a gente acaba incorporando na vida mesmo.
De forma alguma, ir para lugar que tenha barulho. Noitada, boate, essas coisas. Eu já não sou muito de sair, então foi tranquilo. Evitar laticínios, derivados do leite, por causa do muco. O que mais? Muita hidratação, muita água, beber muito, fazer aulas de canto, fazer vocalizes, desaquecer a voz depois da apresentação, procurar dormir de 7 a 8 horas por dia. Eu só desobedeço 2 ou 3 dessas regras. Eu gosto de tomar meu vinho, não deveria. Gosto de água gelada, não sei se influencia tanto. Às vezes durmo pouco, porque eu vivo um pouco sob estresse, mas quem não vive? E às vezes eu fico muito tempo sem fazer aula de canto. Você falou que eram só 2 casos, tá? Você numerou 5. Virou um confessionário aqui. Persona é minha sessão de terapia. Então, mas esses, principalmente a questão de você estar num restaurante, num ambiente onde você fala alto e não sente que está falando alto. E isso realmente desgasta a voz. Mais um recado para você de uma pessoa com quem você trabalhou em vários desses musicais aí. Olha. Daniel Boaventura, meu grande amigo, grande ator, grande cantor, grande profissional. Eu conheci o Daniel em 2000. Ele estava fazendo um espetáculo musical que era o Company, do Stephen Sondheim, que eu era coprodutor e a direção era do Charles Miller, no Rio de Janeiro. Eu fiquei chocado com o talento, com o carisma e a voz desse magnífico artista e convidei para vir a São Paulo para protagonizar Vítor ou Vitória com a Marília Pera em 2001. E foi aí que ele foi ao par de Marília Pera, foi um sucesso estrondoso e desde então ele não parou mais de trabalhar em teatro musical. No ano seguinte, 2 anos depois, ele fez A Bela e a Fera, na T4F, que era a CIE Brasil, na época eu era diretor, e depois o Chicago, e depois a carreira magnífica que a gente sabe. Além do seu talento e da sua voz, ele é um artista extremamente disciplinado, generoso, amoroso, correto, ético e talentosíssimo. Um beijo para você, Daniel, e que tua carreira continue, seja no México, no Brasil, na China, como cantor, como ator, como seja o que for, você sempre será o melhor. Sou um homem bem comum, que deseja tão somente ler em paz o seu jornal, viver a vida simplesmente como um homem bem normal. Eu vou ter que dar uma garrafa de vinho para cada um de vocês, porque isso é um presente. Gente. Tudo bem, a gente aceita. Ok. A gente também cuida da voz com vinho. Exato, faz gargarejos com Cabernet Sauvignon. O Tacla é um dos reis dos musicais no Brasil. Né? Gente, assim, o Tacla, eu tive a sorte de ter esses diretores. Assim, eu aprendi com Guerreiro, literalmente a me virar. Guerreiro me deu esse instrumento de, olha, você está protegido por um texto, mas você tem que se proteger, você tem que saber como... Isso de maneira inconsciente. E o Tacla me trouxe a São Paulo, praticamente, e me fez ter esse contato com as produções grandes e ter uma postura, digamos, aprender uma outra camada, outra forma de lidar com esse veículo que é um musical estilo Broadway. E esse convite que o Tacla me fez para vir a São Paulo, para trabalhar com Marília Pera, foi algo que não pude recusar, porque era uma oportunidade única, um texto icônico do Blake Edwards, que é Vítor Vitória, e realmente foi um sucesso, foi uma experiência formidável e me permitiu entrar no mercado pela porta da frente. Claro que isso não significava que tudo seriam flores, né? Porque cada musical, você tem que conquistar seu direito de fazer o musical, você tem que fazer o teste e tem que estar apto. Mas foi uma maneira muito bacana de começar. E o aprendizado com o Tacla foi mais didático, efetivo, posicionamento correto de voz, posicionamento cênico. Obras mais clássicas exigem uma maneira diferente de lidar com o texto e com o público. Então, eu agradeço muito a Tacla por essas palavras lindas, né, que ele proferiu agora para mim. Agora, paralelamente a tudo isso, você investiu também na sua carreira solo
E a gente pode falar sobre isso no próximo bloco? Com prazer, querido. Voltamos já com o Daniel Boaventura. O Persona está de volta e hoje o nosso bate-papo é com o Daniel Boaventura. Bom, Daniel, a gente estava falando que, além de atuar, né, na TV e nos espetáculos musicais, você desenvolveu também a sua carreira solo como cantor. E aí você tem vários discos gravados, né, faz muitos shows pelo Brasil e pelo exterior, tem um enorme sucesso na Rússia e principalmente no México. E é lá do México que vem essa mensagem. Love is in the air, in the whisper of a tree. Love is in the air, in the thunder. Ciao Daniel, come stai? Ti mando con tutto il mio amore questo messaggio sorpresa per te. Sono veramente felice di essere la tua complice nel nostro tour qui in Messico. E che ti posso dire? Te quiero, obrigado, ti voglio bene. Mua. Que bacana, gente. Que bacana. Filippa, bacio bambina. Bom, parla italiano bene? Parla italiano? Bueno. Tua complice. Complice. Que Filippa Giordano é uma cantora italiana radicada no México. E essa amizade surgiu justamente próximo ao início da minha... Não tão próximo assim. Eu comecei a veredar, ter a oportunidade de ser... Eu sempre quis ser cantor, mas em 2007 eu tive essa oportunidade pela primeira vez. Não sei se dá tempo de eu explicar. Claro. Eu estava fazendo com a musical My Fair Lady. E eu fui dar uma entrevista no nosso querido e saudoso Jô Soares. E eu combinei com o septeto algumas músicas. Eu sei que fatalmente eu cantaria alguma coisa. Cantaria alguma coisa do musical, do My Fair Lady, mas as músicas do meu personagem, Henry Higgins, não eram músicas, digamos, que seriam tão palatáveis para o público, não eram tão conhecidas do público. Então eu pensei, vamos fazer umas coisas mais Frank Sinatra, enfim. Eu sentei para conversar com o Jô, e o Jô, culto como era, começou a perguntar, você canta Frank Sinatra? Eu falei, canta. Aí canta na hora. Cantei. Você gosta de Louis Prima? Eu falei, gosto. Canta uma. Cantei. E Elvis? Gosta? Cantei. E aí, o segundo bloco. Foi nesse dia que eu acho que eu tive minha primeira chance. Porque uma dupla de empresários me viram e me fizeram um convite para começar um projeto. Na época era o Marcelo Maia e o Romeu Marques. E assim começamos a pleitear e tentar um contrato com uma gravadora que conseguiram, que foi a Sony Music Brasil. E aí começou. Gravei meu disco com Guto Graçamelo, um grande produtor e amigo, um professor, um mestre para mim, um dos maiores produtores musicais do Brasil, se não o maior. E esse foi o meu primeiro trabalho e assim começou. 2008, 2007, 2008, 2009. Foi o primeiro trabalho que eu gravei. Até que chegou em 2014 e eu fui gravar um segundo DVD no Rio de Janeiro e a Sony Music havia convidado 2 cantores. O Carlos Rivera, que é um cantor de grande sucesso do México, e a Filippa Giordano. Nos conhecemos, cantamos esses duetos, que foi uma experiência formidável. Como é grande o meu amor por você. Para você ver de novo como as coisas se encaixam, né, em algum ano. Agora, a gente vê as imagens, né, você cantando para grandes plateias, quase que estádios, milhares de pessoas, tal. Como é que você vê a sua presença nesse mercado? Porque é um mercado muito difícil e muito disputado. Né? Muito difícil. Eu devo a minha entrada no México a equipe que me levou lá, né, a minha equipe de produção, de empresário, a Sony Music Brasil, que fez o contato com a Sony Music México, enviaram o material, a Sony Music México acreditou, colocou meus vídeos dos DVDs que eu havia gravado em um bocado de loja, como a gente tinha aqui no passado, para testar. Se o público parasse para assistir, é porque prestava. E eles paravam, mira, quem é esse americano? Quem é esse cantante? Daniel, de onde? De Brasil. Oi? Aí falava assim, oi? Não. De Brasil, sim. E ligavam para a gravadora. Olha,
Estão perguntando muito quem é esse brasileiro, estão comprando. Vendi muitas cópias de DVD, inclusive. E aí que os mexicanos falaram, traga ele para cá, vamos sentar fazer um show. Meu primeiro show foi num teatro muito respeitado, que era o Lunário del Auditorio Nacional, que é um teatro pequeno, de 700 lugares. Eles, como não sabia se ia dar certo, deram muitos ingressos, muitos convites. Faltando uma semana, quiseram comprar todos os convites. Aí eu fiz uma passagem de som para esses convidados, longa, de 12 músicas, e aí eu tive essa primeira recepção do público mexicano, que foi impressionante, foi uma coisa, foi uma identificação muito forte. E aí começou em 2015 essa aventura mexicana, e agora comemora 10 anos. 10 anos. Em Moscou, você gravou com a Orquestra Filarmônica da Rússia, né? Deve ter sido também uma outra experiência muito marcante, né? Foi. Como é que foi? Foi uma surpresa, eu não esperava esse... a direção da Filarmônica Russa viu meus trabalhos no México pelo YouTube e falaram, vamos chamar ele para participar. E eu pensei, nossa, eu vou ter que... Eu estudei canto lírico aqui no Brasil em 95 com... meu mestre era Benito Maresca, fiz aulas com ele, mas eu nunca mais voltei a estudar canto lírico. E eu pensei, caramba, eu vou ter que voltar. E não existe isso, né? Canto lírico no mínimo são 3 anos de formação, já não era mais. Como é que eu vou fazer? Não, Daniel, é para você, nós queremos tocar o seu repertório. Falei, meu repertório só tem um pedido, você tem que cantar uma música em russo pra gente. Tranquilo. Na Bahia é comum, a gente sempre canta cantarola, algo em russo. É o dia a dia. Aí eu comecei a estudar russo, eu liguei para o Marcelo Adnet, eu sabia que o Marcelo falava russo, e eu perguntei, cara, você conhece algum professor de russo? Falei, conheço, em Niterói. Então eu fiz aulas de russo via FaceTime com o professor de russo em Niterói. Acho que eu fiz 5 aulas para aprender o básico, né? Pajausta, Embocadura, Spasiva, Dobre Ultra, Dobre Noche, enfim. E a música em si, que era uma música muito famosa na Rússia, que era Я люблю тебя до слез, um sucesso de 92, eu acho, que significa meu amor por você chega às lágrimas. E agregar o meu repertório. E aí eu pensei, poxa, vamos aproveitar. Já tenho a orquestra, já tenho o maestro, que era o Alexei Vereshchagin, que era o maestro do balé de Bolshoi na época. Tem que aproveitar, vamos gravar. A Sony Music Brasil topou e gravamos esse projeto que foi inesquecível. Foi no Moscow International House of Music. Gravamos em dezembro de 2018 e é um trabalho do qual tenho muito orgulho. Maravilhoso. Muito bacana. Espetacular, né? Mais um recado aí para você. A força desse amor nos invadiu. Tive a honra de ter Daniel Boaventura como solista em apresentações da Baquiana Filarmônica SESI SP. Sua afinação e suas interpretações são extraordinárias. Quando passei pelo México, vi que o Daniel era um ídolo também no México e em outros países. Assim sendo, é um prazer poder mandar um abraço enorme deste velho maestro para esse fantástico cantor. Desculpa. Aqui, a primeira vez que eu vi o maestro João Carlos Martins foi um disco de Minueto de Bar que ele gravou e eu fiquei assustado. E é um disco de meu pai. Então,
É muito importante isso. Cantar com ele foi um prazer, porque eu queria que meu pai tivesse visto. Assim, isso seria uma grande honra para mim. Foi um trabalho fantástico, assim, trabalhar com o maestro, um coração gigante, simplicidade. Isso, acho que isso que eu aprendi. Quanto mais bem-sucedido, quanto mais respeitado, quanto mais realmente impressionante, mais simples a pessoa é. É o exemplo do maestro, o exemplo de meu pai. São as pessoas que eu tenho um efetivo respeito. E poder ter tido a sorte de trabalhar com o maestro João Carlos Martins foi muito bacana. Agradeço a vocês por isso. Outra garrafa de vinho, né? Vou ter que dar aqui. Hein? Oba! Grande maestro. Grande maestro. Que carreira, hein? Que luta. Esse é um vitorioso. Um dia na Bahia, esse é um retado. Esse é. Muito respeito pelo querido João Carlos Martins. Daniel, sua participação na novela Passione te inspirou a gravar um disco só com músicas italianas. Foi. Já na novela Cama de Gato, seu personagem era o Solo, que fingia ser argentino, você falava um portunhol, né? E sua parceira de dança era Camila Pitanga. Quer dizer, parece que tudo te conduz mesmo para a música, né? Seus últimos trabalhos na TV foram na novela Éramos Seis e na minissérie Hebe, já faz alguns anos. O seu foco agora é a carreira internacional? A minissérie Hebe, eu tive uma participação, foi muito engraçado, uma participação de uma cena que o querido Maurício me convidou para fazer. Eu fazia o Silvio Santos. Eu falei, mas Maurício, eu não sei imitar, eu não sei nada do Silvio Santos, não sei imitar o Silvio Santos. Não conhecia o Silvio Santos, não me conhece. Daniel, mas não é isso, a gente não quer que você imite, mas eu fiz e trabalhei com a querida Andréa Beltrão, que é um talento absurdo. Eu estou realmente, agora eu estou me empresariando. Eu tenho 2 bookings, um em São Paulo e um no México, e eu estou sentindo o prazer de poder gerir a minha carreira. E a música tem me trazido coisas formidáveis, assim. Essa experiência no México, para mim, me deu fôlego, me fez reacreditar em mim como cantor. Não que eu não acreditasse, mas chega um momento na carreira, eu sempre quis levar é um repertório em inglês, o que eu gosto de cantar em outros idiomas. Não é porque eu não gosto da música brasileira. Ao contrário, a música brasileira, para mim, é a mais rica do mundo, na minha opinião. Eu também gosto de música marroquina, gosto de música do Oriente Médio, mas a música americana, a música brasileira, a música tem uma riqueza que eu, enfim, não preciso aqui dizer. Mas eu tenho uma identificação muito grande com a música no idioma anglo-saxônico. E agora eu aprendi também a lidar com o idioma também hispânico. Então, essas experiências novas me revigoram e me fazem querer aprender cada vez mais. É o que está acontecendo agora no México e é o que está acontecendo agora na minha carreira. Poder botar a mão na massa de maneira mais efetiva e ter mais poder, ou o que eu acho que seja, né? Algum controle, se é que eu tenho, sobre a minha carreira, sobre o tipo de música que eu quero cantar. Está sendo arriscado, dá um pouco de medo, mas é aquele medo gostoso, é aquele medo de querer. Se não der certo, ok, não deu, vamos para a próxima. E esse estímulo é constante. Eu quero continuar focado na música, é o que tá me trazendo muito prazer agora. E você tem propostas para shows na Argentina, Portugal, tem fãs na China, nas Filipinas. Pensa em voltar aos Estados Unidos, né, para um show onde você viveu ali na infância. Disso tudo, o que está mais próximo de se realizar? Eu tenho um fã-clube na Itália, eu fui para a Itália agora, fiquei apaixonado. Demorei para ir para a Itália, muito. Eu fui agora com minhas filhas. Mas a minha meta para 2026 é Estados Unidos. É um mercado bem difícil de se entrar. Não sei o que eu vou mostrar de diferente para eles, é mais um cantor cantando em inglês, eu não sei. Mas eu quero tentar experimentar, mas jamais deixando de lado o México e o Brasil. É um repertório que eu continuo sempre, ele está em constante mutação, né? E é bem complexo, porque eu sei que tem que ter um viés comercial. Eu tenho que satisfazer o público. Eu gosto, não é porque eu tenho, porque eu gosto. Agora, tem também que ter o meu lado plazenteiro, como dizem. Tem que ter o prazer de poder cantar também o que eu quero. Eu vou começar agora um projeto paralelo no México com
de jazz, no México, de jazz. Tem um grande pianista lá, que é o Escobar, que é um jovem pianista. E no início de 26, a gente começa a tentativa americana. É isso. Abrir o mercado americano, tá certo. Bom, nós estamos chegando ao final do programa, mas ainda temos um último recado para você. Quem será, hein? Ah, meu Deus. Em 1992, eu conheci um jovem talentoso chamado Daniel Boaventura. Ele era saxofonista e vocalista de uma banda chamada Horas Vagas, que ia participar de um musical chamado Cinema Cantado. Vi uma voz em comum, um talento raro, um grande intérprete e muito precoce para a idade. Então ele já tinha uma maturidade muito à frente da sua cronologia. Em 1996 eu pude ser seu preparador vocal e pude ensinar a ele a técnica do Speech Level Singing que eu aprendi em Los Angeles, e o Daniel pegava assim o conhecimento comigo. Por quê? Porque sempre foi extremamente inteligente e ele superava as expectativas. Bom, mas a partir daí o Daniel alçou voos, foi ser ator de telenovela, foi fazer minisséries e foi fazer seus shows solos, além dos musicais, como Chicago, A Bela e a Fera, que eu tive o prazer de assistir. Bem, Daniel, dizem que você parece com Tom Jones, com Elvis Presley, com Frank Sinatra. Amigo, para mim você é um original Daniel Boaventura, que chega no palco como um grande maestro e faz com que as pessoas fiquem felizes por estarem ali lhe assistindo, não só ouvindo uma voz bela, mas você congrega toda a sua plateia, diverte sua plateia e interage com ela o tempo inteiro. Características de um grande showman, um grande astro. Amigo, o universo é seu. Continue na sua grande missão, mantenha a sua conexão com a nossa Bahia e muito sucesso sempre. Beijão. Gente, que bárbaro, que bárbaro. Muito obrigado por isso. Cícero Alves Filho foi meu primeiro professor de, como diz, Speech Level Singing, que é essa técnica vocal mais que proporciona flexibilidade, né, para você poder cantar em musicais e também estilo pop. E o Cícero acho que foi o primeiro que levou isso à Bahia. E uma alma generosíssima, um professor, um amor, que tem amor à educação, assim como meu pai. E que bacana vocês poderem. Ultimamente eu fiz o programa dele, lá em Salvador, que também foi esse gentleman que ele demonstra. Ele tem um trabalho formidável de coral na Bahia, muito sólido, extremamente detalhista, perfeccionista, é o tipo de gente que eu gosto. Cícero Alves Filho, um beijo, Cícero, obrigado por suas palavras. E muito obrigado a vocês, foi incrível. Obrigada a você. Daniel, a gente tem que agradecer, o programa está chegando no final, como eu já falei. É muito legal a gente ver quando o talento se junta ao esforço individual, ao trabalho incessante, dedicado, né, e apaixonado. E como o Cícero falou, o universo é seu. Meu querido, muito obrigado a esse convite. Eu não esperava isso. O Persona foi o meu presente de aniversário e de Natal embrulhado em um só. Eu pude ver aqui lembranças, coisas que eu não lembrava. E ter vocês como condutores talentosíssimos, inteligentes, eu só agradeço a vocês por esse convite e agradeço aos espectadores e a toda a produção aqui. Muito obrigado, gente. Obrigada, Daniel. É muito bonito de ver a tua entrega e você falou que, no fundo, antes de toda essa trajetória, o que você queria mesmo era cantar. Então, como você mesmo falou, deu toda essa volta e eu acho que agora isso está se concretizando, né? Mas a gente te espera também na TV, nos musicais, enfim. Exato. Será um prazer. Obrigada. E por favor, não esqueça das garrafas de vinho. É tá? verdade. Já são 2 agora para cada, né? Já são 2 para cada. Ok, com prazer. Obrigada. Muito obrigado a todos que acompanharam o nosso programa até agora. A gente volta na semana que vem. Lembrando que quem quiser rever ou recomendar, nosso programa está disponível na página no YouTube ou pelo aplicativo Cultura Play. Até o próximo programa. Agora, como é que um cantor encerra um programa? Cantando, né? Sim, senhor.
Fly me to the moon, let me sing among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words, hold my hand. In other words, baby, kiss me. Fill my heart with song, let me sing forevermore. You are all I long for, all I worship and adore. In other words, please be true. In other words, baby, I love you.